5 sinais de que seu uso de cannabis pode estar afetando a sua saúde mental. Eu vou contar aqui para vocês uma informação muito relevante que talvez vocês não saibam, mas primeiro eu vou começar com a história do Júlio. O Júlio era um adolescente um pouco mais ansioso e os amigos dele fumavam, de vez em quando ele começou a fumar também. Inicialmente sentiu que ajudava ele muito na ansiedade, ele dormia melhor, era um uso mais esporádico e com o passar do tempo começou a ficar diário. Além disso, ele começou a experimentar e usar maconhas mais potentes, por exemplo, o haxixe e outras plantas com maior concentração de THC. Quando ele não usava, ele sentia que ficava bem esquisito, mais ansioso e nem conseguia dormir. Passado alguns anos, ele começou a apresentar crises de pânico e teve um episódio depressivo. O que a história do Júlio diz pra gente? Ele começou a usar maconha ainda na adolescência e vários estudos mostram que o uso precoce, o início precoce do uso está associado a desfechos negativos mais graves. Ele começou a usar como estratégia de enfrentamento para sintomas ansiosos e também os estudos mostram que o uso crônico tende a levar a uma piora de ansiedade e depressão no médio e longo prazo. Ele desenvolveu uma dependência de cannabis, Então ele passou a precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito e a ter sintomas de abstinência quando não usava. Outro ponto que eu não contei nessa historinha, mas o uso crônico de cannabis está relacionado também a uma piora cognitiva, especialmente o uso pesado que começa ainda na adolescência. Esse padrão de uso, alguns estudos têm apontado que pode não haver uma recuperação cognitiva completa após a abstinência. Estou trazendo essas informações aqui porque, na verdade, tem se crescido uma impressão geral de que a maconha é inofensiva, mas para algumas pessoas isso pode não ser verdade, considerando que a concentração de THC nos produtos à base de cannabis tem aumentado e a maconha de hoje em dia é bem diferente da dos hippies ali da década de 60, 70, que tinha 3 a 5% de THC. Hoje em dia, a maior parte da maconha comercializada tem mais de 17%, algumas têm 20, 30% de THC, então é outra substância completamente diferente. Mas a ideia aqui não é colocar a maconha como vilã, na verdade ficou um pouco parecendo, mas a gente tem, por exemplo, substâncias lícitas, tipo álcool, que podem até causar muito mais problemas, mas é também entender que ela não é completamente inofensiva, principalmente para alguns perfis, Por exemplo, para os adolescentes ou para quem tem história familiar ou pessoal de transtornos mentais. Então não é caretice, é só um alerta. E aí, você sabia desse aumento da concentração de THC nos produtos à base de cannabis? O que você achou dessa informação? Deixa aqui seu comentário.